Jornal 10, boa noite. Politécnico de Bragança denuncia recusa de vistos a estudantes cabo-verdianos. Cabo-verdianos ainda esperam pela chuva. Angola deve produzir a comida que precisa para acabar com importações, diz João Lourenço. Bombardeiros norte-americanos sobrevoam Coreia do Norte e fazem simulacro de disparo. Satélite angolano será lançado a 1º de dezembro. Seja bem-vindo à edição desta quarta-feira. O novo ano parlamentar inicia no dia 23 de outubro com uma sessão solene comemorativa do 25º aniversário da Constituição da República de Cabo Verde na Biblioteca Nacional na cidade da Praia. Após a sessão solene que acontece no período de manhã, os deputados iniciaram à tarde os trabalhos parlamentares que vão até o dia 27 com o debate sobre a situação da Justiça, o projeto de regimento da Assembleia Nacional, a aprovação de projetos e propostas e a fixação da data da sessão solene de 5 de julho de 2017, comemorativa do 42º aniversário da Independência Nacional, escreve a Infopress. Ainda no período da ordem do dia, os parlamentares vão aprovar os projetos de lei que regula a organização, composição, a competência, o processo e o funcionamento do Tribunal de Contas e a proposta de lei que aprova as bases das políticas de desenvolvimento da atividade física e do desporto em Cabo Verde. A mesma fonte diz ainda que os deputados vão analisar o regime jurídico de entrada, permanência, saída e expulsão de estrangeiros do território cabo-verdiano, bem como a sua situação jurídica e ainda a proposta de lei que cria o juízo crime e o civil no Tribunal da Comarca de Primeiro Acesso de Santa Cruz. Ao fazer uma antevisão do novo ano parlamentar, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, tinha dito que será especial porque terá grandes reformas, nomeadamente para a apresentação de propostas para a revisão ordinária da Constituição. O presidente do Instituto Politécnico de Bragança, Sobrinho Teixeira, denunciou esta terça-feira o número anormal de recusas de vistos a estudantes cabo-verdianos e reclamou uma intervenção ao mais alto nível do governo português. O Politécnico de Bragança terá recebido, segundo o seu presidente, cerca de 1.100 candidaturas de estudantes cabo-verdianos e tem até ao momento apenas cerca de 30 vistos atribuídos. Mesmo com alguns processos ainda em análise ou em recurso, Sobrinho Teixeira avança que globalmente já quase 80% dos vistos foram recusados e isto não é normal face à realidade do ano passado. Salienta que no ano passado tiveram quase 40% dos vistos aprovados e o rendimento das famílias continua a ser o mesmo, pelo que estranha a aplicação dos critérios utilizados este ano, que a seu ver está a falhar e tem que ser reparado ao mais alto nível, avança a Infopress. Só de Cabo Verde eram esperados cerca de 400 estudantes, porém, de acordo com o presidente, está a haver por parte de Portugal uma recusa de vistos concretamente aos alunos deste país lusófono que vai muito para além do normal. O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas procedeu à abertura de 2 processos seletivos de atribuição de incentivos às câmaras municipais para a organização do Carnaval 2018. O concurso, tornado público através de um edital, indica que um dos processos se destina exclusivamente à seleção dos projetos de carnaval para todas as entidades locais e municipais de Cabo Verde, à exceção das ilhas de São Vicente e São Nicolau. Com isto, o Ministério quer reforçar incentivos financeiros às entidades promotoras locais para os desfiles carnavalescos, fomentar o desenvolvimento das atividades culturais e artísticas para o Carnaval. O segundo processo propõe incentivar toda a indústria, economia criativa à volta do Carnaval de São Vicente e de São Nicolau através de uma linha de financiamento denominada Carnaval Factory.
Para estas ilhas serão selecionadas 8 projetos de carnaval nos locais onde a indústria de carnaval representa um valor de interesse público e estimula por si só um ciclo de geração de rendimentos conexos às indústrias criativas. Já neste âmbito, estipula-se como data limite para a entrega de candidaturas por parte das câmaras municipais até o dia 20 de novembro no Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. A entrega de candidaturas para estímulo do Carnaval de São Vicente e de São Nicolau, a data limite de entrega de candidaturas por parte dos grupos vai até o dia 15 de novembro no mesmo Ministério. A TIVER saiu às ruas da capital do país para saber da opinião que circula acerca do ano agrícola dado por quase perdido. Apesar disso, ainda os cabo-verdianos esperam pelas chuvas. Com o ano agrícola quase perdido, completamente e prestes a terminar a primeira quinzena do mês de outubro, muitos dos cabo-verdianos dizem ter ainda esperança que a bendita chuva vai passar pelas ilhas. Este povo ainda se alimenta de esperança. Esperança não tem ainda. Mídio por cada, mas se chove, gosto de cordeira toda, pasto para limar toda. Ano agrícola, esse ano está um bocadinho péssimo. Mas, fé naquele homem de riba lá, nunca está muito perto de esperança. Chuva pode bem sim. Com fé, com esperança, tudo nos está guarda para ele. Se outubro cada ano, aquele pingo para o de novembro estará no ele. Sim, tem esperança. Se vem bom, a enchente aumenta, a barragem também, a água está entra, já está mais esperança na agricultura. A água que participa, sem água nunca deve. Se quer inventar, a água está simples. Então, tipo, a gente que posto de água que tem lá, aguenta, tem para fazer regadio, para fazer que a gente tudo coisa. Numa visita ao interior da Ilha de Santiago, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, disse que Cabo Verde registra um dos piores anos de seca e anunciou um plano de emergência de 7 milhões de euros para ajudar a população rural de todo o país. O comentário de alguns cabo-verdianos sobre isto é o seguinte. Se dá, pois de algum jeito, vamos limar também de fundo. Paia que tem, chuva ainda que vem. O senhor tem esperança, mas chuva está bem? Tem esperança, mas está bem. Outubro, fim de outubro, novembro, mas que vem é bem-vindo. É pouco para nós. Normalmente, está fazendo ideia, mas está mais que está chica para nada. Como é muito. A população é tchau. Tchau pessoas que criam de gado. E depois é pouco mesmo pouco. Alguma coisa está a fazer. Aliás, que eles criam um plano, eles têm um projeto para aquilo, alguma coisa está a fazer. Já, se eles aplicar, se me tem que ser aplicado, nunca está perdido tudo. Não pode perder alguma parte, mas nunca está perdido na 100%. Alguma coisa não pode recuperar. E Cabo Verde inteiro só está queixa problemas de animais que se estão regados com fome. As tais grandes medidas a serem tomadas pelo governo irão abranger o salvamento do gado, melhoria na gestão de água e criação de empregos para as cerca de 17.200 famílias afetadas diretamente pelo mau ano agrícola, o que para alguns não irá funcionar. Questionados se por acaso a chuva não vier, respondem. Mesmo que chuva que vem, não pode fazer alguma coisa. Se por acaso chuva que chove, já começa a maria. Já, vamos tudo coisa aí começa a subir, nem tanto, é para o governo saber o que está fazendo com nós. É de salientar que o tão esperado setembro não trouxe chuvas, mas a esperança nesse mês de outubro que não goza de muita fama em termos de precipitações. No entanto, a natureza tem os seus segredos. A Câmara Municipal da Praia promove no dia 18 deste mês uma noite verde para os participantes do 4º Fórum Mundial sobre o Desenvolvimento Local a ter lugar na cidade da Praia. O objetivo, segundo o vereador da Cultura, é apresentar todas as vertentes da cultura cabo-verdiana a essas pessoas.
De acordo com António da Silva, o objetivo deste evento a realizar no dia 18, Dia da Cultura, é mostrar aos 2.000 participantes deste fórum a cultura cabo-verdiana. Este evento, que segundo o vereador, é semelhante à Noite Branca, mas em pequena dimensão. Está programado um leque de atividades para este dia. Não tem 10 atuações de bandas, atuação de grupos de dança Marina Vaz, não tem roda de batuque, com vários grupos de batucadeira, não tem desfile de tabanca, São João e Colá São João. Depois não tem agora vários palcos ao longo de platô. Não transforma o platô num grande palco como sempre. Para além dessas atividades, haverá um palco tradicional no Ponte Belém, uma praça criativa na Praça Alexandre Albuquerque, Casa das Artes, Local Fashion, palco pop na Rua Pedonal e um palco música na pracinha com vários artistas. Não tem palco pop, que é mais para jovens, é música mais moderna, mais contemporânea. Não tem várias pessoas, desde Hilário Chumara, Alberto Koenig, Fatou Jaquité, Nádia Lopes, Wilson Silva, Edra Xavier. Ou seja, não tem grande parte de música que está sendo a nossa atividade ali noturna, você trabalha conosco. Finalmente, não tem palco da música cabo-verdiana, concerto intimista, que tem encontro de cordas com o Caco Alves, um banda de amigos e também um grupo de pessoas que está cantando com ele. Não tem Yunani. Finalmente não tem 2 grandes grupos que estavam na qualquer atividade que no Cremoso da Praia, que é Bulimundo com Tubarões. Este evento está orçado em cerca de 2.200 contos. Para ter mais brilho, a Câmara Municipal da Praia apela o seguinte. Não estou a gostar de fama, não te espera, mas tudo jovens e tudo pessoas que participam bem vestidos de verde, tanto que é símbolo tanto do ambiente, de conservação do ambiente. Não esperamos, tanto não tem uma noite de facto bastante interessante. Este evento tem início às 16 horas e vai até à meia-noite. Recorda-se que Cabo Verde vai receber pela primeira vez o 4º Fórum Mundial do Desenvolvimento Econômico Local nos dias 17 a 20 de outubro no Estádio Nacional. Opiniões fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores da TIVER, caros ouvintes da Rádio Dia, sejam bem-vindos ao nosso programa de sempre, Opiniões Fortes. Não sei se ainda há mais alguma coisa para dizer relativamente aos manuais escolares do ensino básico. Muito já foi dito. Por acaso, muitas figuras proeminentes e com conhecimento da causa opinaram, deram a sua contribuição e o debate se fez de uma forma acalorada, mas tudo dentro de um espírito que a democracia permite e quando é assim, os erros servem de lição para que o país aprenda, para que o país faça o seu caminho, evitando ao máximo possível os retrocessos. Mas mesmo assim este acontecimento nos remete para uma reflexão paralela sobre o nosso próprio sistema de governo. E os nossos governantes, e este caso foi um exemplo, devem reger por determinados padrões de comportamento. Ou seja, o primeiro-ministro é eleito pelo povo. É uma escolha que emana do Parlamento, cujo poder se concentra nas mãos do povo. Portanto, os eleitores, os cidadãos, escolhem o primeiro-ministro e dão ao primeiro-ministro a possibilidade de escolher o seu governo. Portanto, o primeiro-ministro escolhe o seu ministro de Educação, que, por sua vez, por força desta legitimidade que advém da nomeação por parte e da escolha por parte do seu primeiro-ministro, também pode escolher o seu diretor-geral, com quem trabalha. Portanto, nós temos aqui uma cadeia de confiança e uma cadeia de responsabilidade em que o responsável último é o primeiro-ministro.
quando alguma coisa corre mal num determinado ministério, numa determinada área, neste caso, na Direção-Geral de Ensino Básico e Secundário, a responsabilidade política cabe ao ministro que tutela, mas esta responsabilidade também cabe, em última instância, ao primeiro-ministro, se, neste caso, o ministro não atuar em tempo. Esta experiência dos manuais, portanto, nos remete à seguinte conclusão. É preciso que quem está numa cadeia de confiança saiba fazer a devida leitura dos erros, reconhecer em tempo útil e se demitir quando o erro lhe é imputável técnica ou politicamente em tempo útil. Resumindo e concluindo, se a Diretora-Geral do Ensino Superior se tivesse demitido as suas funções, assumir as suas responsabilidades, e a assunção das responsabilidades muitas vezes é mostrar desapego material às funções do Estado, este caso teria tido um outro desfecho e estaríamos aqui a falar de outras coisas. Portanto, este é um exemplo que marca, mas paralelamente ainda a esta questão, nós podemos aproveitar esta oportunidade para avaliarmos o estado geral da nação, o desempenho do governo quando estamos no período de abertura do novo ano político. Portanto, é uma oportunidade para fazermos uma avaliação do governo, ou seja, é a minha percepção, esta opinião é minha, tem o valor que tem, mas estamos, parece-me, num momento em que tudo corre mal ao governo. Não é só ao nível do Ministério da Educação que teve esse precalço, mas se fizermos o histórico do que é que tem acontecido ao nível do Ministério da Cultura, do que é que tem acontecido ao nível do Ministério da Saúde, só para dar exemplos de alguns, ao nível do desporto. Portanto, nós, salvo raríssimas exceções, vamos encontrar uma pasta ou outra que não tem tido casos de contestações, e contestações muitas vezes com fundamentos fortes e graves. Parece-me que o governo atual precisa fazer um retiro, sair da cidade da praia 2, 3 dias para uma reflexão muito profunda sobre o desempenho de cada um, sobre a assunção das responsabilidades de cada um, porque estamos a assistir fenómenos que nós diríamos, eu pelo menos diria que seriam fenómenos normais num governo em fim de ciclo. É normal num governo em fim de ciclo haver situações em que o poder do primeiro-ministro já esteja desgastado, que o primeiro-ministro perde controle sobre os seus ministros, ou os ministros perdem controle sobre os seus diretores, os seus assessores e a sua equipa. É normal no fim de um ciclo, falo fim do ciclo, vamos imaginar, alguém que tenha feito 2 mandatos, no fim do segundo mandato, é normal que um primeiro-ministro se encontre perdido ou com um poder limitado sobre a sua equipa. É normal um primeiro-ministro em fim de ciclo tenha resistências a remodelações. Portanto, são situações que por vezes acontecem e que dão ao cidadão, ao eleitor, à comunidade, ao país, a sensação de fim de um processo. Mas é preocupante o facto de estarmos a assistir a um conjunto de fenómenos, atualmente, num governo em início de funções, que são normais num governo em fim de funções. Portanto, aqui a minha dúvida, a minha preocupação é se, por este andar, o governo terá condições para continuar até o fim do mandato. Portanto, perante esse cenário, eu defendo que deve haver estabilidade, que a legislatura é para ser concluída até o fim, é para ser levada a bom termo até o fim, mas também nós não podemos agir no pressuposto de que o voto é um cheque em branco, que as pessoas, ao depositarem confiança num governo, o governo tem legitimidade para fazer os disparates que quiser, passa a expressão. Não pode ser também assim. Portanto, não defendendo eu atualmente qualquer situação que passa por eleições antecipadas, até porque parece-me que ainda o governo tem confiança no Parlamento, não defende esta saída, mas por outro lado,
defendo que o governo, sobretudo o primeiro-ministro, acima de tudo, precisa rever a sua estrutura governativa, precisa redefinir o perfil de individualidades que estão efetivamente em condições de assumir funções de relevância no governo, funções ministeriáveis, e precisa, portanto, reorganizar-se, quer internamente dentro do governo, quer também ao nível do partido que o suporta, porque o governo, tendo também a maioria das câmaras dentro da sua área política, precisa de toda essa concertação. Porque mesmo uma falha, uma desarticulação ao nível autárquico, acaba por ser, paralelamente, também responsabilidade governativa, porque o primeiro-ministro, que ao mesmo tempo também presidente do partido que suporta as câmaras, tem responsabilidade junto das câmaras e até fez campanha ao lado das câmaras municipais. Portanto, aqui vários elementos que carecem de reflexão por parte do governo, e espero eu que os próximos tempos sejam de paz, de estabilidade, de efetiva governação, e que saiamos rapidamente dessa fase de estágio de experimentação em que muitas coisas não estão a correr bem. Para concluir, queria fazer aqui uma breve referência à 8ª edição do Festival Internacional de Cinema da Ilha do Sal. É um evento que tem ocorrido com alguma descrição, mas que ano após ano vem se consolidando. Parabenizar o trabalho que os organizadores deste evento têm feito ao longo desses 8 anos, e fazendo fé que com o tempo este festival venha a se consolidar e venha a ser uma referência, uma marca nos eventos nacionais organizados aqui em Cabo Verde e que possa ter projeção internacional. Portanto, concluo aqui mais uma edição do nosso programa Opiniões Fortes e contamos convosco na próxima semana. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. Manchetes de África. A Quênia, a polícia dispara gás lacrimogéneo contra mais de 100 apoiantes da oposição que exigem nas ruas de Nairobi, a capital, reformas eleitorais. No Quênia ainda, o setor empresarial queniano está a ser afetado negativamente pela crise política devido às disputadas eleições e a semanas de protestos de rua. No Sudão do Sul, 225 capacetes azuis chineses recebem a medalha da paz dada pela missão conjunta da ONU e da União Africana em Darfur. África do Sul, 4 pessoas morreram em Durban devido a fortes tempestades e inundações que atingem esta cidade na costa leste sul-africana. Marrocos, o governo quer criar milhares de postos no setor dos têxteis, que apesar de algumas dificuldades, continua a ser o pilar industrial marroquino.